E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num conceito que é, olha, o coração de qualquer boa análise de investimento, o custo de capital. E para nos guiar, vamos usar o framework de uma lenda das finanças, o professor Aswath Damodaran. A ideia aqui é aprender a usar essa ferramenta para responder aquela pergunta de $1 milhão, né? Afinal, qual é o preço justo de uma ação? Beleza, então vamos lá. Essa é a pergunta que todo mundo que investe, seja iniciante ou já com anos de estrada, se faz. Você olha lá o preço de uma ação na tela? Como saber se está cara, se está barata? A resposta para isso é encontrar o que a gente chama de valor intrínseco da empresa. Ou seja, qual é o valor real dela de verdade, independente da loucura do mercado no dia a dia. E para calcular esse valor, o que a gente precisa fazer é uma espécie de viagem no tempo. A gente estima todo o dinheiro que a empresa vai gerar no futuro, o tal do fluxo de caixa, e traz esse dinheiro todo para o valor de hoje. Para fazer essa conversão, a gente precisa de uma taxa de desconto. E a maneira mais correta, mais robusta de achar essa taxa é justamente calculando o custo de capital. Vamos começar a montar esse quebra-cabeça pela primeira grande peça, o custo do capital próprio. Pensa assim, quando alguém decide ser sócio de uma empresa e compra uma ação, essa pessoa está correndo um risco. E, por isso, ela espera um retorno. Esse retorno que o acionista espera é, do ponto de vista da empresa, o custo desse dinheiro. Para calcular isso de um jeito técnico, o mercado todo usa um modelo chamado CAPM, que vem de Capital Asset Pricing Model. Não se assusta com o nome não, tá? Na prática, ele é só a soma de três partes bem lógicas: a taxa livre de risco, o famoso beta da ação e o prêmio de risco do mercado. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro componente é o nosso ponto de partida. É o básico. Pensa no investimento mais seguro que existe, aquele com risco praticamente zero. Aqui no Brasil, a nossa grande referência para isso são os juros pagos pelos títulos do governo de longo prazo, tipo o Tesouro IPCA+. Esse é o retorno mínimo que qualquer outro investimento precisa bater para começar a valer a pena. Agora, vamos ser realistas. Ninguém investe na bolsa esperando ganhar a mesma coisa que no Tesouro Direto, né? Tem que ter um incentivo a mais, um prêmio, para compensar o risco de botar dinheiro em ações. Esse retorno extra é o prêmio de risco. E para a gente aqui no Brasil, ainda tem uma camada a mais nesse bolo, que é o famoso risco país, que reflete as incertezas da nossa própria economia. E por fim chegamos no tal do beta. O que ele faz? Ele mede o quão nervosa uma ação é em comparação com o mercado como um todo, que pra gente é o Ibovespa. Se o beta é 1, a ação tende a andar juntinho com a bolsa. Se é maior que 1, ela é mais volátil, sobe mais nas altas e cai mais nas baixas. Se for menor que 1, era mais calminha, mais estável. E um ponto importante, hein? Beta alto não é ruim e beta baixo não é bom. São apenas características de risco diferentes, que se encaixam em estratégias diferentes. Para isso ficar bem claro, vamos pegar dois exemplos que todo mundo conhece. De um lado, uma empresa como o Itaú. É um bancão gigante, consolidado, o negócio dele é mais previsível. Por isso, o beta dele tende a ser mais baixo, mais estável. Do outro lado, pega uma varejista tipo a Magazine Luiza. O negócio dela depende muito mais do consumo, do crédito, do humor da economia, por isso o beta dela costuma ser mais alto, o que indica mais volatilidade. Certo, então a gente já entendeu a parte dos acionistas, mas as empresas não se financiam só com o dinheiro dos sócios, né? Elas também pegam grana emprestada de bancos, emitem títulos de dívida e esse dinheiro, claro, também tem um custo. Vamos então para a segunda parte da nossa análise. O custo da dívida é bem direto ao ponto. É basicamente a taxa de juros média que a empresa paga em cima de tudo que ela pegou emprestado. E faz todo sentido. Quanto mais saudável for a empresa financeiramente, mais baixinho tende a ser esse custo, porque os credores enxergam menos risco de levar um calote. Só que aqui tem um pulo do gato, um detalhe importantíssimo. Diferente do dinheiro dos acionistas, os juros que a empresa paga sobre a dívida dela podem ser abatidos do imposto de renda. Isso cria o que a gente chama de escudo fiscal. Na prática, esse benefício faz com que o custo real da dívida fique mais barato. Vamos botar números nisso para ficar bem fácil de entender. Imagina que uma empresa paga, sei lá, 10% de juros na sua dívida e que o imposto sobre o lucro seja de 34%. Na prática, é como se o governo devolvesse uma parte desses juros em forma de imposto menor. O resultado? O custo que realmente sai do caixa da empresa não é 10%, mas sim 6,6%. Olha que baita desconto. Muito bem, já temos as duas peças na mão. O custo do dinheiro que vem dos acionistas e o custo do dinheiro que vem dos credores. Chegou a hora de juntar tudo isso e encontrar o número final, o tão famoso A. O WACC, que é a sigla em inglês para custo médio ponderado de capital, é a nossa grande resposta.
Ele é a média dos dois custos que a gente calculou, levando em conta o peso de cada um na estrutura da empresa. Pensa no AC como se fosse a nota de corte da empresa. É o retorno mínimo que ela precisa gerar em seus projetos para conseguir pagar todo mundo, acionistas e credores, e ainda criar valor. Olha só um exemplo aqui usando uma gigante como a Vale como modelo. Digamos que a estrutura dela é 70% capital próprio, que custa 15%, e 30% é dívida com um custo efetivo de 7%. A gente pondera cada um desses custos pelo seu peso e pronto, chegamos a um AC de 12,6%. É exatamente essa taxa que a gente usaria para fazer aquela viagem no tempo e trazer os lucros futuros da Vale a valor presente. Depois de toda essa matemática, a pergunta que fica é, tá, mas e daí? Por que esse número é tão importante na vida real do investidor? E aqui a gente volta para a visão do mestre Damodaran, que ajuda a colocar tudo em perspectiva. Como o próprio Damodaran gosta de dizer, o custo de capital não é uma bola de cristal, não é um número mágico que vai te dar a resposta definitiva. Ele é uma ferramenta, e uma ferramenta muito poderosa para nos dar contexto, para comparar uma empresa com outra e para, principalmente, testar as nossas próprias ideias e premissas. Então, no dia a dia, o AC é um verdadeiro canivete suíço. Ele serve para a gente comparar empresas do mesmo setor para ver se as nossas projeções de crescimento fazem sentido. E, claro, o uso mais importante. Ele é a taxa de desconto que a gente usa para fazer o valuation, para calcular o valor justo da empresa e finalmente responder aquela nossa pergunta lá do começo. Com todo esse conhecimento em mãos, a forma de analisar uma empresa muda completamente. A gente para de olhar só para o preço da ação e começa a entender o que de fato gera valor. Então a reflexão que fica é: como essa nova perspectiva sobre o custo do dinheiro vai impactar as próximas decisões de investimento?